Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Em mais essa oportunidade que temos de estar aqui reunidos, nós que aqui estamos encarnados e nossos irmãos também desencarnados. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento ou que vão nos assistir depois, que nós possamos agradecer essa oportunidade, porque desde que nós chegamos à casa espírita, a partir do momento que nós adentramos ao portão, que nós somos aqui recebidos, nós já estamos em tratamento espiritual. Então, agradecidos somos e que possamos assim realizar a nossa prece de início. E assim, meus irmãos, que neste momento possamos elevar o pensamento a Jesus, esquecendo, Senhor, as nossas dificuldades, esquecendo as nossas dores, nossas aflições, e que possamos sentir as emanações de Jesus, do Teu amor, da Tua bondade, Senhor, nos acolhendo através de um abraço e vamos nos sentindo assim fortalecidos, vamos nos sentindo assim amados e vamos, através dos Teus ensinamentos, através da Tua vida, do Teu exemplo, Senhor, nos fortalecer, para que diante das tempestades da vida possamos assim passar, mais firmes e fortes, porque acreditamos e porque temos fé. E assim, para iniciarmos, é que rogamos, Senhor, com a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, quando ainda não sabíamos falar com o Pai. E Jesus assim disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, que todos sejam bem-vindos ao nosso grupo amigo, Aprendizes da Fraternidade, e que possamos juntos hoje aprendermos com o Mestre Jesus, através dessa obra tão bonita chamada Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos e pela psicografia de nosso irmão Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, que é a comunhão com Deus. E o que é a comunhão? É a união, essa junção de nós com Deus. E neste capítulo nós vamos verificar e observar que fala muito sobre nós entendermos a vontade de Deus, o tempo de Deus na nossa vida. E Deus sempre, sempre está conosco, nos enviando bons pensamentos, boas intuições. E nós vamos ver tudo isso neste capítulo, que resume o quanto Deus nos ama. E segue a nossa história, que Jesus falava sobre a oração. Nossa irmã, Vera, semana passada, falou justamente sobre a oração do Pai Nosso. E Jesus falava muito sobre a oração que nos liga a Deus, nos liga ao Pai. Só que mesmo os discípulos tinham muita dificuldade de entender. Por quê? Porque desde a época
de Moisés. Falava-se de um Deus severo, de um Deus que castigava. E aí Jesus trouxe Deus como Pai. Um Pai amoroso, um Pai que ama os seus filhos e um Pai que também é justo. Então, até mesmo os discípulos tinham essa dificuldade, principalmente João, que era o mais novo de todos os discípulos. E João não entendia, não compreendia o que era ser essa comunhão com Deus. Como entender Deus? Como sentir Deus? E então, nessa época, ele ficou sabendo de um grupo, de um agrupamento de estudiosos da ciência chamada essênios. E aí, na Boa Nova, diz que era um agrupamento que estudava as ciências da alma, caracterizando suas atividades de um modo diferente, porque eles não faziam manifestações externas, era um grupo fechado. E aí é interessante que eu fiz uma pequena pesquisa sobre o que é o essênios, o que eram os essênios. E aí, nessa pesquisa, eu descobri que os essênios eram uma antiga seita judaica, que viveu na Palestina entre os séculos 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Famosos por seu estilo de vida comunitário, uma rigorosa pureza de suas crenças e de seus pensamentos. Eles habitavam as regiões isoladas com as proximidades do Mar Morto. Também era associada a palavra curadores. Por quê? Pois dedicavam a cura do corpo, a cura da mente e da alma. Suas principais características eram: praticavam um modelo semelhante ao comunismo primitivo, onde não havia propriedade privada. Naquele grupo, todos os bens eram compartilhados. Pensavam e passavam a vida estudando a Torá, que era o texto sagrado, que correspondia aos 5 primeiros livros da Bíblia. Condenavam a escravidão, a guerra, valorizavam o pacifismo e o celibato, que muitas vezes faziam parte das suas ramificações. E lembrando que celibato é aquele que não se casavam e não tinham relações sexuais. O grupo ganhou um enorme destaque histórico no século XX, graças à descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Desculpa se estiver errado, porque é difícil falar essas palavras. Que continham assim os textos e as regras desta comunidade. E aí João tinha um amigo que fazia parte deste grupo. Então, João queria saber como este grupo, tão fechado, como eles viam essa relação deles com Deus. Será que era igual? Será que era diferente do que Jesus assim ensinava? E aí ele percebeu que realmente era diferente, porque eles só ajudavam os seus, que fazia parte deste grupo. E aí deu um nó em João. Jesus falava uma coisa, os essênios falavam outra. E aí o que ele fez? Resolveu ir atrás de Jesus. E falou para Jesus que ele havia ali conhecido os essênios, a sua essência, o que eles acreditavam. Mas ele falou: Senhor, em vez de entender, eu fiquei mais confuso. E aí Jesus, lógico, olhando para ele, disse: Ah, João,
muitas coisas que você ainda não entende, não compreende, é porque você não entende a essência que é o amor de Deus na vida. É por isso que você tem tanta dificuldade. Aí, Jesus disse sobre os essênios. E Jesus fala assim: eles levam muito longe a teoria, o trabalho oculto só entre eles. Pois antes de tudo precisamos, João, considerar que a verdade e o bem devem ser o patrimônio de toda a humanidade. Deve se espalhar para toda a humanidade. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. E João ouviu e ficou ainda com aquela interrogação. E Jesus entendeu a dificuldade de João. E aí Jesus faz um adendo e explica para João que realmente Jesus não podia falar abertamente, até mesmo com os discípulos, sobre as verdades eternas. Por quê? Porque sabia que eles ainda não tinham condições de entender e compreender isto. Mas que a justiça divina, que o amparo divino iria mandar depois um Consolador. E este Consolador iria abrir o véu e poderia explicar para muitos o que era, na verdade, o reino dos céus. E realmente, a doutrina espírita nos fala do Consolador prometido, que a doutrina espírita é o Consolador prometido, que veio trazido pelos Espíritos e codificado por Allan Kardec. Mas que eles trouxeram e tiraram este véu, nos explicando e nos orientando o que era realmente o mundo espiritual. E realmente, por isso Jesus dizia: João, percebes que eu falo por parábolas, por histórias, porque sei da dificuldade de cada um, a dificuldade do entendimento. Então, eu falo por histórias, para que possais assim entender. E João realmente entendeu, mas ao mesmo tempo não tinha a resposta que ele tanto almejava. E aí Jesus disse: o que posso, João, te dizer é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, para Deus, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Olha que interessante, ele fala da fé, ele fala da confiança e fala de nós entendermos a vontade de Deus, que muitas vezes não é a nossa vontade, não é como nós gostaríamos, mas a vontade de Deus sabe das nossas necessidades. E aí João perguntou: mas Senhor, a oração deve ser para louvar ou deve ser uma súplica? Quer dizer, deve ser só para agradecer ou deve ser para pedir? E aí Jesus esboçou um sorriso e disse: tanto a expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre uma forma, um esforço da criatura em face da providência divina. O que importa é essa ligação de nós para Deus. Então não importa se vamos pedir, não importa se vamos agradecer, mas que tenha essa conexão com Deus. Aí, mas, sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais na história. Mas
Aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em toda circunstância ele sempre será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é a mais justa, sábia do que a sua própria. Quer dizer, dizendo que o importante é a vontade de Deus e não a nossa. E aí João pergunta, sim, mestre, mas como ser leal na oração? Como nós podemos ser fiéis na oração? Como é essa fidelidade a Deus? Aí me faz lembrar do que disse o nosso irmão Ricardo, né? E Jesus, ele com toda paciência explica. É necessário, João, que cada um se una ao Pai, da sua forma, do seu jeito, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quer dizer, mesmo que você não compreenda, que não seja do seu entendimento, mas é necessário entender que há uma força maior. E que essa força maior, que é o Pai, que é Deus, Ele está orando, Ele está cuidando de seus filhos. Talvez as coisas que aconteçam para nós na Terra, ainda não há uma explicação, muitas vezes lógica, de tantos acontecimentos. Quantas coisas acontecem pelo mundo, mas nada é o acaso. E aí vem a doutrina espírita nos explicar, nos orientar. Por que das dificuldades que passamos? Porque como espíritos eternos que somos, que já vivemos em outras vidas, em muitas outras vidas. Muitas vezes estamos aqui resgatando aquilo que fizemos. Se fizemos o bem, ótimo, estaremos resgatando o bem. Mas se caso fizemos o mal, prejudicamos, nós criamos débitos. E aí Deus nos dá a nova oportunidade de estarmos retornando para estarmos com aquelas pessoas, com aqueles familiares, com aqueles entes queridos à nossa volta, para que nós possamos resgatar esses débitos. Então vai ser fácil? Não, não é fácil, mas é tolerável e nós podemos e nós conseguiremos fazer, desde que nós possamos entender tudo isso que se passa. E aí, Jesus fala sobre a fidelidade. Aí, Jesus fala, em relação à fidelidade, é preciso que nós possamos entender. E essa fidelidade, ela se faz através do sentimento, através do coração. Quando nós somos justos, quando nós somos quem somos e demonstramos o que somos. E muitas vezes, disse Jesus a João, a própria natureza nos dá o exemplo dessa fidelidade. E aí Jesus fala, já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado pela paisagem escura da terra? Por acaso, alegando a necessidade, a chuva não vem diante da tempestade para poder regar a natureza e trazer o fruto necessário para o sustento? As águas teriam privado o globo de seus benefícios?
A tempestade jamais deixou de limpar e cuidar da atmosfera. Assim é Deus, cuidando de cada um de nós. Assim como a natureza é sábia, a natureza é inteligente. Ela sabe, mesmo diante das modificações que o homem faz, a natureza sabe quando é necessário a chuva, o sol, quando é necessário que tenhamos todos estes contextos para podermos viver sobre a terra. E aí, João disse, sim, mestre, eu entendo, eu entendi, mas confesso, Senhor, que ainda tenho um pouco de dificuldade. E aí ele pede a Jesus, Senhor, com sinceridade, com toda a minha afeição, espero que me ensines, na primeira oportunidade, como devereis entender e compreender que Deus está igualmente em nós, e nós fazemos parte de Deus. E o Messias fixou o olhar em João e disse, João, eu lhe prometo. E aí, no dia seguinte, eles iam viajar para Jericó. E aí, no livro, fala que estava Jesus e João, mas acredito que estava também outros discípulos. Mas aí seguiam essa viagem. E justamente em Jericó era uma época em que havia muita seca. Então, de repente, a paisagem mudou. A terra árida, craquelada, as árvores secas, sem folhas, toda retarguida. E aí, perto de uma região, eles viram um homem forte, que ali cavava, mesmo diante de um sol, um poço. Um poço para que pudesse, ali no manancial do subsolo, encontrar a água. E este homem suava intensamente, mas não parava. E então Jesus parou e começou a observá-lo. E aí Jesus disse, João, vamos aprender. E aí Jesus chegou perto deste homem e disse, amigo, que fazes? O homem respondeu, busco água que nos falta. E aí Jesus disse, mas a chuva é tão escassa assim nessas paragens? E ele disse, sim, muito. Nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem se tornando uma verdadeira graça de Deus quando ela aparece. E nós assim agradecemos. Mas enquanto a chuva não vem, é necessário que façamos a nossa parte. E eu estou fazendo. Estou cavando um poço para que eu possa aproveitar e todos da região também. E aí Jesus disse, observa, João, olhe ao seu redor, o que vês? E aí Jesus fala, olha essa paisagem deserta de Jericó, pode representar a alma humana vazia de sentimentos e de sentimentos santificados. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto aos caminhos áridos, muitas vezes com muito sacrifício, com suor, com lágrimas, para assim encontrar a água, a divina luz em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus,
que tanto está no céu quanto na terra. A água é a luz de Deus. Quando muitas vezes perdemos a fé, quando muitas vezes perdemos a esperança, e Deus envia esse manancial, representado através da água, que vivifica, que auxilia e que salva. E o discípulo, ouvindo aquelas palavras de Jesus, quando Jesus fala do cristão ativo, que mesmo diante das dificuldades, ele não se abala, ele vai e busca a força necessária para vencer as suas dificuldades, as suas necessidades. E então, João olhou para Jesus, experimentando um indefinível sentimento de júbilo. Disse: sabe, mestre, acho que estou entendendo o que é essa comunhão com Deus. É necessário que façamos a nossa parte. É necessário que sejamos ativos. É necessário que não só de pedir, de rogar ou de agradecer, mas é necessário que nós possamos arregaçar as nossas mangas e ir em busca do nosso aperfeiçoamento, em busca da nossa lição, que Deus assim nos ensina. E aí, vendo este exemplo que Jesus nos deixa, principalmente desse homem, porque muitas vezes, meus irmãos, é muito fácil na oração só pedirmos, agradecemos, mas muito mais pedimos. Mas o que fazemos por merecer? O que fazemos para mudar a situação? Mudarmos o que somos, aquilo que está à nossa volta. O que estamos fazendo? E me faz lembrar de uma história que vi no YouTube e achei interessante, que fala de um homem que vivia numa vila próximo a um rio. E este homem orava todo dia e pedia a Deus: Senhor, tende misericórdia. Não aguento mais essa vida, a pobreza, as dificuldades, a falta do necessário. Senhor, me ajude. E ele pedia todo dia. Mas ao fazer os seus pedidos, o que ele fazia? Ele ia até a área de sua casa, sentava e aguardava que Deus fizesse um milagre em sua vida. E aí veio o tempo da chuva. E veio uma chuva, uma tempestade tão forte que durou vários dias. E o rio começou a subir. E o rio transbordou. Então todos ali corriam para se abrigar, para ir para um lugar que pudesse ali estar salvos. E ele permanecia ali sentado. E então, quando o rio já transbordou, passou perto dele um barquinho e dizia: vamos, o rio vai subir, vamos embora. E ele: não, vou esperar a vontade de Deus, vou esperar o milagre de Deus. E o rio continuou subindo. E eis que o rio já estava ali, transbordando, e chegou ali a metade do seu joelho ali. E mais um barquinho passou e disse: amigo, vamos, não fique aí, vamos embora, é perigoso. E ele disse: não, estou
o milagre de Deus. E aí, o rio foi subindo, subindo. E ele teve que subir no telhado para que pudesse ali se abrigar longe da água do rio. E ele olhava para o céu e falava: Senhor, onde estás tu, Senhor? E aí veio um helicóptero. E este helicóptero jogou uma corda para que ele pudesse agarrar, para que ele fosse retirado. Porque o rio não ia parar de subir. E aí de longe ele disse: não, não. Estou esperando a resposta de Deus. Estou esperando o milagre de Deus. E o que aconteceu? O rio subiu e ele acabou ali deixando o corpo físico. E conta a história que quando ele despertou do outro lado da vida, ele viu Deus. Diz assim a história. E aí, o que ele fez? Mas, Senhor, onde estavas tu que não viu a minha dor, o meu sofrimento, Senhor? E aí Deus falou: mas eu te enviei ajuda. Por 3 vezes. Por 3 vezes. Mas vós não, nem sequer quis estender as vossas mãos. Não quis fazer a sua força de vontade para ser salvo. Então, você simplesmente deixou de aproveitar esta grande oportunidade, essa grande lição. E às vezes somos nós. Muitas vezes somos nós que estamos: Senhor, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Senhor, tira isto da minha frente. Tira isso da minha vida. E isso pode ser, meus irmãos, qualquer coisa que aconteça na nossa vida sobre a terra. Um trabalho, um familiar, um vizinho. E nós queremos o quê? Que Deus afaste isso de nós. Mas às vezes são pessoas que estão ao nosso lado para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. E Deus deixa para que nós possamos evoluir. Então nada, meus irmãos, é o acaso. Muitas vezes as pessoas falam: Senhor, e olham para o céu e dizem: Senhor, onde estás tu que não vê que estou sofrendo? Ele vê. E Deus envia espíritos amigos, que muitas vezes nos fala através da intuição, e nós ouvimos. Ele nos ajuda quando nos envia irmãos, companheiros, amigos, que nos estende a mão, dizendo: você não está sozinho, estamos juntos, não sofra. Deus envia quando, através dos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus, e Ele fala para que nós possamos carregar a nossa cruz, porque Deus não dá uma cruz maior do que possamos assim carregar. No Evangelho está ali escrito: batei e você abrirá, pedi e obtereis. Mas espera, é só bater? Não se faz necessário que nós adentramos a essa porta? É necessário que só pedimos? Não. É necessário que façamos por merecer. Porque também está no Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, essa mensagem dessa comunhão, dessa união com o Pai, ela é sublime e ela depende de cada um de nós. Para cada um que aqui está, vai sentir Deus de uma forma, vai entender Deus de uma forma e vai compreender Deus da sua forma.
Mas o importante é acreditarmos. O importante é fazermos a nossa parte e não deixarmos apenas que Deus faça tudo por nós, mas que sejamos, sim, nós sermos protagonistas da nossa vida sobre a terra. E assim, meus irmãos, nessa mensagem que aqui Jesus nos deixa através deste capítulo, que possamos trazer para nós essas indagações, essas reflexões do que nós, na Terra, como seres humanos, estamos fazendo. Porque muitas vezes podemos estar perdendo uma oportunidade imensa, porque ainda estamos sentados, esperando que Deus nos ajude e esperando um milagre de Deus em nossa vida. Então, que essa história, que este texto, Senhor, seja para todos nós essa grande reflexão. E eu convido a todos os irmãos para que neste momento possamos, Senhor, agradecer a oportunidade de aqui estarmos. E nessa prece, nessa oração, Senhor, possamos rogar por todos os nossos irmãos em humanidade, por nossos irmãos da Venezuela, Senhor, que passou por um grande desastre natural através do terremoto, que ali perderam, Senhor, o seu lar, entes queridos, e que necessitam, Senhor, da nossa prece, da nossa oração, para que possa chegar a todos esses corações. Pelos nossos irmãos que se encontram em meio às guerras, aos conflitos. Senhor, que a Tua paz possa adentrar a estes corações. Aos irmãos que estão doentes, enfermos do corpo e da alma, Senhor. Mas que mesmo diante das dificuldades, rogam a Deus, creem em Deus e buscam, Senhor, a força necessária para lutar pela sua vida. E vos pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram, Senhor, vivendo nas ruas, e que muitas vezes ali se encontram, morando em meio às pontes e pontilhões. Senhor, que a Tua misericórdia chegue a esses corações, que muitas vezes, Senhor, trabalhadores, anjos, pequeninos anjos, que levam até eles o alimento, levam o agasalho, que eles possam, Senhor, entender a vontade de Deus, porque nada é assim o acaso, e ali há um grande aprendizado. E vos pedimos, Senhor, por todos os lares, por nossos lares, pelos nossos familiares e por nós, que somos tão pequeninos, tão falhos e necessitamos tanto de Ti, Senhor, para aprender, para modificarmos e para nos fortalecer. E então, Senhor, agradecidos somos por tudo. E que pedimos, Senhor, que seja feita a nossa vida, a vontade de Deus que estás no céu. E que seja sempre feita, Senhor, a vossa vontade. Que assim seja.